Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos iniciando o nosso encontro com a Palavra, este espaço reservado no nosso canal para o aprendizado da Palavra de Deus. Nós estamos aprendendo no livro de Salmos sobre o tema Vitrine do Coração, onde nós estamos refletindo sobre meditações a respeito do livro de Salmos e como ele pode confortar o nosso coração. Em nossos encontros anteriores, nós falamos a respeito do reino de refúgio e a segurança no reino de Deus. Hoje, nós iremos falar sobre as características do reino de Deus. Como o livro de Salmos, ele demonstra essa característica. A fonte de segurança do rei Davi era a esperança do reino de Deus. Davi tinha esperança de que o reino de Deus fosse estabelecido não somente em Israel, mas em todo o mundo. E o salmo que nós vamos ler hoje, ele reflete essa esperança de Davi e como ele queria que o reino de Deus fosse espalhado por toda a terra. Então, portanto, eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo lá no livro de Salmos, de número 72. Nós iremos ler dos versos 1 até o verso de número 20. Salmos 72, verso de 1 a 20. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. E em seus dias floresçam os justos, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. E os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele. Todas as gerações o sirvam, porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele redime da opressão e da violência. Precioso lhe é o sangue deles. Viva, ó rei, e que lhe deem ouro de Sabá, e que continuamente se faça por ele oração, e bendigam todos os dias. Que haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os altos dos montes. Sejam os seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre, e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele, e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Deus de Israel, o único que faz maravilhas.
Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Amém. Então vemos aqui nesse salmo, a expectativa de Davi para a chegada de um novo rei. Davi já estava velho, sabia que seu tempo aqui na terra estava terminando, então ele desejava que o novo rei, o rei que iria surgir após a sua morte, que ele governasse com justiça, com retidão, que ele governasse para o bem, trazendo a paz, aniquilando todo o mal, que o seu reino fosse um reino próspero, um reino de abundâncias. Esse era o desejo de Davi. Mas quando Davi escreveu este salmo, esse salmo nos representa a expectativa a respeito do reino de Deus. Davi, ele tinha em sua mente um novo rei, mas aqui fica claro que esse novo rei não pode ser outro a não ser Cristo. E é essa expectativa que o Espírito coloca no coração de Davi, que o faz entoar este salmo em forma de oração, gerando essa expectativa deste novo reino, um reino de justiça, que nós vemos ali nos primeiros versículos. Davi, ele pede que o novo rei governe com justiça, que o novo rei governe com retidão, que ele seja sábio, prudente em suas escolhas, que ele atenda o pedido de socorro dos necessitados, que ele ajude aqueles que não podem se defender, que ele seja como um refúgio para aqueles que estão sem esperança. Então Davi, ele clama em seu salmo, ele faz esse pedido, que esse novo rei governe com justiça, que ele seja um rei que aponte para a segurança de viver sob o seu domínio, em seu reinado. Essa era a intenção de Davi, um reino de justiça. Mas, além de um reino de justiça, Davi também queria que o novo rei governasse um reino eterno e sobre todos. E ali ele fala do rei de Tarsis, dos reis de Sabá e Sebá, fazendo referência aos povos que viviam naquela época, que eram contemporâneos de Davi enquanto Davi estava vivo. Então Davi estava dizendo que esse rei, ele não ia governar somente sobre Israel, mas todas as nações, não somente a sua volta, mas todas as nações iriam lhe prestar honras, iriam trazer tributos a ele. Esse rei, ele não iria se limitar apenas ao povo de Israel, mas ele iria governar todo o mundo. Ele seria um rei para todos, e um reino eterno. Por isso que Davi faz a referência, como nós lemos aqui, até enquanto o sol brilhar, que o seu reino dure, até enquanto houver luz no sol, que o seu reino dure. Ou seja, aqui ele faz uma referência sobre a eternidade, E a intenção de Davi era mostrar assim: pode um dia a luz do sol se apagar? Se um dia essa luz se apagar, que o reino desse novo rei dure até o dia em que essa luz se apagar. Ou seja, Davi tinha consciência da força do sol, da força do brilho da luz do sol e o quanto ela iluminava toda a terra. Assim seria esse reino. Esse novo rei iria governar um reino eterno e sobre todos os povos. Todos viriam
iriam prestar tributos a ele. Essa era a intenção de Davi, né? Um reino maior do que todos, até mesmo maior do que o seu reino, que foi um reino grandioso em Israel. Israel prosperou grandemente enquanto Davi era rei. Israel se tornou uma potência, né? Uma nação que, apesar de ser pequena, mas tinha grandes recursos. E Davi, olhando para esse novo reino, para esse novo rei, ele deseja isso, que esse novo reino vá adiante dele, né? Que esse supere, né, os seus limites, que vá além, seja um reino sobre todos, não somente sobre o povo de Israel. E depois Davi fala que esse rei ele precisa se identificar com todos os povos. A partir do verso de número 15, ao qual nós lemos, Davi fala a respeito do rei que iria se identificar com todos, né? Com os grandes, com os pequenos, com os fracos e com os fortes. Ele ia se identificar com todos, porque ele iria reinar sobre todos. Todos estariam debaixo do domínio desse novo rei. Esse rei que iria reinar por toda a eternidade, né? Reinar ali por um grande período de tempo. Ou seja, Davi entendia, né, e tinha essa expectativa em seu coração ali, talvez nos seus últimos dias de vida, né, essa expectativa da chegada desse reino, né, esse reino com essas características. Ora, se olharmos para a condição humana, jamais um homem poderia atender, né, os requisitos que Davi coloca neste salmo. Por isso nós entendemos, pelo poder do Espírito Santo, Davi estava tendo uma revelação do reino do Messias, do Cristo, o nosso Senhor. Davi estava apontando para Jesus. Jesus é o rei que governa com justiça, com equidade. Jesus é o rei que governa sobre todos os povos. Jesus é o rei e se identifica com o seu povo, porque ele foi 100% homem e 100% Deus. Jesus é o rei a qual Davi está dizendo aqui no Salmo de número 72. E, infelizmente, o povo de Israel não entendeu isso. O povo de Israel criou a expectativa de um novo rei, né, sobre a nação como Davi. Mas não é essa a nossa expectativa. Nós estamos no período do tempo litúrgico, o período do Advento, ao qual nós celebramos o nascimento de Jesus. E nesse período, né, nós lembramos que Cristo veio a esse mundo, Cristo nasceu, né, viveu, sofreu e morreu e ressuscitou para nos salvar. Qual é a expectativa que nós temos quando nós nos aproximamos do final do ano, quando um novo ano está para surgir, um novo tempo? Qual a nossa expectativa? O que temos planejado, né, para o próximo ano? Assim como Davi, ele aponta as características do reino de Deus, nós precisamos encaixar os nossos planos, moldar os nossos objetivos, os nossos sonhos de acordo com o reino de Deus, esperando, né, o nosso Salvador. Assim como um dia, né, a nação de Israel, aqueles que viveram no período de Davi, esperavam o nascimento do Messias, até que Jesus veio, assim nós hoje, como igreja, esperamos a volta de Jesus. Então o Advento, ele nos lembra, ele nos aponta para Cristo, o nosso Senhor, o verdadeiro Rei dos Reis, aquele que reina sobre todos, né? Então que o nosso coração se encha de esperança, se encha de paz, ao olharmos para o futuro, que nós possamos descansar em Deus, descansar na sua palavra, na sua promessa. Tudo que este salmo diz a respeito de Cristo, nosso Salvador, se cumpriu em Jesus, se cumpriu no Messias,
se cumpriu no nosso Senhor. Portanto, nós precisamos colocar o nosso foco nesse reino, colocar o nosso foco nesse Senhor, a qual Ele nos escolheu para fazer parte desse reino com Ele, esse reino de paz, de justiça, de equidade. Deus nos abençoe. Desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Vejo teu céu se abrirem sobre mim. O teu trono é majestade sem fim. Toda a criação se curva ao teu poder. Nos teus caminhos eu quero viver. Santo, santo, santo é o Senhor. O universo inteiro proclama o teu amor. Nada é maior, nada pode me separar do teu reino eterno, onde quero estar. Rei eterno, todo poder em tuas mãos, nos céus e na terra, ouvimos tua canção. Vencedor da morte, luz que não se apaga, meu coração se rende, meu louvor te embala. O Rei eterno, és minha salvação. Mesmo nas trevas, teu trono brilha. Tua justiça e graça me guiam. Tuas promessas são rochas firmes. Em teu nome todo medo cai, enfim. Santo, santo, santo é o Senhor. O universo inteiro proclama o teu amor. Nada é maior, nada pode me separar do teu reino eterno, onde quero estar. Rei eterno, todo poder em tuas mãos, nos céus e na terra, ouvimos tua canção. Vencedor da morte, luz que não se apaga, meu coração se rende, meu louvor te embala. O Rei eterno, és minha salvação. Rei eterno, todo poder em tuas mãos, nos céus e na terra, ouvimos tua canção. Vencedor da morte, luz que não se apaga, meu coração se rende, meu louvor te embala. O Rei eterno, és minha salvação. Levantarei minha voz, teu nome exaltarei, toda a terra verá que tu és fiel. No céu, nos vales, tua glória proclamarei. Jesus, Rei eterno, em ti confiarei. Levantarei minha voz, teu nome exaltarei, toda a terra verá que tu és fiel. No céu, nos vales, tua glória proclamarei. Jesus, Rei eterno, em ti confiarei. Levantarei minha voz, teu nome exaltarei, toda a terra verá que tu és fiel. No céu, nos vales, tua glória proclamarei. Jesus, Rei eterno, em ti confiarei. Rei eterno, todo poder em tuas mãos, nos céus e na terra, ouvimos tua canção.
Vencedor da morte, luz que não se apaga, meu coração se rende, meu louvor te embala, ó Rei eterno, és minha salvação. Toda língua confessará, toda alma adorará, Rei eterno, só a ti a glória estará. Meu coração se rende, minha vida é teu altar. Jesus, Rei eterno, pra sempre vou te exaltar.